Friozinho na barriga na hora de fazer uma apresentação em público ou para um novo projeto? Eita, bora resolver isso agora! O meu nome é Fernando Gregório, eu sou o empreendedor e esse é o melhor conteúdo de empreendedorismo da internet, o Geração Empreendedora. Olha, falar em público nem sempre é fácil para todo mundo. E vou te contar um segredo, tá? Toda quarta-feira de manhã, quando eu venho gravar o canal aqui na TV, me dá um friozinho na barriga. Mas aí eu desenvolvi algumas técnicas para me ajudar na hora de falar aqui para vocês. Mas olha, existem várias técnicas muito boas para você começar a falar em público e fazer apresentações maravilhosas. Bora saber um pouco mais? E você já sabe, né? A dica é tão boa que não cabe na telinha. Bora pra telona! Agora sim vamos falar como gente grande, meu irmão, nesse vídeo aqui. Antes da gente começar, deixa eu te falar. Esse tema de vídeo foi sugerido por um inscrito aqui do canal, o Adam Victor. Então, se você tem uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários ou me chama lá na rede vizinha, @FernandoGregório. E para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, sério, são 3 vídeos por semana de conteúdo exclusivo para você empreender da maneira certa. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para turbinar o seu plano de negócio. Mas Gregório, deixa de enrolação e bora falar sobre o segredo para uma apresentação perfeita. E olha, todas essas dicas eu uso no meu dia a dia e dão muito certo. Eu tenho certeza que você vai potencializar a sua apresentação a partir desse vídeo. Então, vamos dividir todo esse processo em 2 partes. São 8 passos. 4 passos antes da apresentação e 4 passos na hora H. E o primeiro passo, nós começamos então, o que nós vamos fazer antes do grande dia? Gregório, eu fico tenso, eu fico nervoso, eu perco o meu sono, eu não consigo pensar direito, nem comer, é um tormento antes do dia da minha apresentação. Como eu faço para poder se organizar e ficar mais tranquilo? Olha, gente, tudo isso passa a partir do planejamento. E o planejamento vai se dar nesses 4 passos que eu vou te dar agora. O primeiro passo é conheça o assunto. Você precisa saber o assunto de cabo a rabo, você precisa entender do assunto. E mesmo que você seja um especialista sobre o assunto que você vai falar, é muito importante que você tenha conhecimento absurdo sobre isso. Tente se atualizar, leia artigos que saíram recentemente, assista vídeos, entenda o que outros especialistas falam e fazem sobre esse assunto. Quanto mais informação você tiver, mais segurança você vai ter na hora de falar e fazer a sua apresentação. O nosso próximo passo é organizar a apresentação. É muito importante você colocar no papel aquilo que você vai falar. Primeiro passo, escreva um roteiro de tudo que você for falar. Quando eu venho aqui no canal Geração Empreendedora gravar, eu escrevo um roteiro, um passo a passo de tudo que eu vou falar para que eu não perca toda a minha estrutura de fala, para que eu não deixe nada passar. E aí eu consigo entender qual é o formato de fala que eu vou fazer para que eu possa trazer o conteúdo especial para todos vocês. O conteúdo precisa ter início, meio e fim. Qual será a minha introdução ao assunto? Como eu vou começar a falar? Vou apresentar um problema da sociedade? Vou apresentar um caso de sucesso? Vou apresentar uma situação que aconteceu comigo e que isso pode me dar embasamento para que eu possa desenvolver a minha fala? E qual será o meu ápice, né? Quando será a grande revelação do fato que eu vou dizer sobre o meu assunto? Isso é o meu meio. E depois você precisa pensar de maneira muito criativa como será o fim, o grande finale. Uma dica mega importante: o início e o meio às vezes são muito ruins, mas se você consegue fazer um final perfeito, você será lembrado sempre por essa palestra ou por essa fala. Fique muito ligado e muito atento como você vai terminar essa sua fala, essa sua apresentação, porque é ela que pode te dar o gatilho ou o elo de ligação para uma próxima etapa. Nosso terceiro passo é definir o tempo de apresentação. Isso é muito importante.
Quer ver uma coisa que me deixa com muita raiva quando eu estou assistindo alguma palestra, alguma apresentação? A pessoa faz a apresentação dela no PowerPoint e começa a falar. E aí chega em alguns momentos que o assunto está no PowerPoint e a pessoa fala assim: eu vou passar porque isso aqui não é tão importante. Poxa, se você colocou nos seus slides, se você fez a sua apresentação, se você construiu o seu conteúdo com início, meio e fim, e chega num determinado slide que você passa porque não tem tanta importância, sério, você simplesmente perde todo o crédito com a sua plateia, porque você colocou algo ali que você mesmo julga não importante. Então por que você trouxe para a sua audiência? Tenha muito cuidado e você precisa definir o tempo para que você não tenha que passar o seu assunto de forma muito rápida, e para que isso não aconteça, você tem que passar rápido e falar assim: isso aqui eu vou passar porque não tem muita importância. Isso gera falta de credibilidade no seu assunto. Então entenda quanto tempo você vai utilizar para cada assunto que você vai trazer na sua apresentação. Nosso quarto passo é cuidado com os erros. Não tem jeito. Errar é humano, mas em determinadas situações você precisa reduzir a quantidade de erros possíveis. Erros ortográficos, erros da própria fala, erros na apresentação. Peça alguém para revisar o texto que você vai levar, peça alguém para revisar a apresentação, peça feedbacks sobre tudo que você vai fazer. Tá vendo essas telas aqui? Antes delas virem para cá, elas foram revisadas. E mais, eu pedi opinião da minha audiência. Cara, o que você acha disso? Você acha legal? Você acha que tá bacana? Eu acho que você pode mudar aqui ou ali. Peça feedbacks ao máximo que você puder para que você possa ter um conteúdo de fato de alto impacto, que você não tenha erros na hora da sua apresentação. Vale a pena reforçar. Errar é humano, mas se você puder reduzir os erros na hora de apresentar, isso vai ajudar muito. Legal, Gregório. Finalizei as 4 etapas da minha apresentação. Se você cumprir essas 4 etapas, você vai ver o quanto você vai ficar mais tranquilo no dia e na famosa hora H. Chegou o grande dia. É agora que você vai fazer a apresentação e que você vai mudar o rumo da sua vida. E para mudar o rumo da sua vida também, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo exclusivo do canal Geração Empreendedora. Tá valendo muito a pena, gente. É conteúdo exclusivo 3 vezes por semana aqui no canal. Na nossa hora H, nós temos a nossa primeira dica, que é mega importante. Se liga. A nossa primeira dica, ela é meio que óbvia, né? Roupas. Imagina você indo apresentar o projeto da sua vida para um grupo de investidores. Você não vai de chinelo, bermuda e camiseta. Então você precisa entender quem é o seu público-alvo para definir o seu look. Da mesma forma que você não vai apresentar uma palestra, por exemplo, para um grupo de jovens de terno e gravata. O ideal é adequar o look conforme o seu público-alvo. Aí sim você vai gerar uma certa empatia e não vai ficar deslocado também. Bem melhor, né? Digno para apresentar o canal Geração Empreendedora. Bom, a nossa segunda parte é você fazer um checklist antes de começar a sua apresentação. Já percebeu de manhã, quando você acorda atrasado, e aí você olha e até a sua escova de dentes desapareceu? Será que foram os gnomos que roubaram a sua escova? Ou simplesmente porque você acordou sem planejamento algum porque estava atrasado? Gente, não tem jeito. Até na hora de você fazer uma apresentação ou uma fala, é necessário o planejamento. E o checklist, ele ajuda muito nessa questão. Então coloca aí numa folha tudo o que você precisa fazer antes de começar a apresentação. Checar o material de áudio e vídeo, checar se as cadeiras estão colocadas da maneira que você de fato precisa, checar a sua apresentação, computador, o clima da sala, ou seja, faça um checklist daqueles assuntos importantes que você precisa verificar antes de começar a sua fala. Dessa forma, você vai começar a sua apresentação, a sua fala, de uma maneira muito mais tranquila, porque você sabe que tudo o que estava previsto aconteceu. E aquilo que não aconteceu, você conseguiu resolver de forma tranquila e fácil, porque você tinha um planejamento. A nossa terceira dica é confiança moderada.
Pé no chão, tá bom, meu amigo? Olha só, é muito bacana você chegar e apresentar o seu conteúdo de forma confiante, sabendo o que você está falando. Mas olha, sem arrogância, sem se achar o dono do mundo. Eu acho que o ponto importante de qualquer apresentação, de qualquer fala, é humildade. É entender quem são aquelas pessoas que estão te ouvindo e se colocar no lugar delas. Então, permita-se olhar para tudo aquilo e pensar, mano, sério, eu sou humano como todos os outros, eu entendo daquilo que eu tô falando, mas assim, entenda também quem são aquelas pessoas. Tenha humildade na hora de falar. E por último, e não menos importante, eu acho que aqui que é o pulo do gato, faça uma avaliação da sua apresentação. Se possível, grave a sua apresentação e assista depois para você mesmo identificar aquilo que você pode melhorar e aquilo que está bom e que você pode continuar. Também peça feedback para outras pessoas. E se for uma apresentação corporativa, por exemplo, no final, faz uma avaliação de Google Forms, manda para o pessoal e peça a avaliação conforme os critérios que você queira ser avaliado. Pessoal, eu tenho certeza que com essas dicas você será um grande apresentador, um grande orador no seu próximo desafio, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Eu desejo sucesso para você e até o próximo vídeo. Valeu!